acontecido. Recentemente, o SUS até publicou novas estatísticas registrando que no Brasil, né, dos cerca de 340 mil acidentes registrados envolvendo animais peçonhentos, mais de 200 mil foram ocasionados por escorpiões. Então, é um tema de saúde pública e nós queremos fazer, sim, a nossa contribuição, tá? Como já disse aqui, crianças e idosos são mais vulneráveis, né? Então, precisa redobrar o cuidado e, de repente, são coisas básicas que a gente pode aplicar de cuidado na nossa casa, que pode estar, inclusive, sendo um grande aliado na prevenção de acidentes com escorpiões. E aí a pergunta, né? Você já viu um escorpião em sua casa? Vou pedir aqui ao nosso técnico para já abordar um pouquinho sobre esse tema de onde é que os escorpiões se escondem. Recentemente, nós fizemos um trabalho que, inclusive, nós vamos mostrar daqui a pouquinho o resultado que nós tivemos, né, com esse material, com esse trabalho que foi feito, através dos serviços dele, né, do nosso técnico, que foi um trabalho de excelência, e por isso nós estamos aqui frisando a importância desse trabalho. Rony, esse tema aí é seu, fique à vontade. Então, pessoal, como vocês sabem, já ouviu falar, o escorpião ele é um animal peçonhento de extremo perigo. Por quê? É um animal que é como se fosse invisível. Ele fica bastante escondido. E quando vê ou percebe a presença de alguém, do ser humano, ele acaba que fica praticamente neutralizado. Porque ele acha que é uma presa que vai acabar atacando ele. E ele fica nesse período de estado neutro. Por isso que acontece muitos acidentes hoje. Porque quando o escorpião se identifica com alguém, que ele fica parado, a pessoa vai, encosta nele, senta ou toca nele e acaba sendo picado. E o último serviço que a gente fez nos deixou um pouco preocupado, porque foi o foco muito grande. Ou seja, como a gente acabou de mencionar aqui, a nossa região aqui, o nosso estado, é um estado quente, então é muito propício para a infestação de escorpiões. Né? Dos escorpiões, a espécie mais conhecida aqui é o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo. Tem também o Titius baiense, que é o escorpião marrom. Então, essas são as duas espécies que têm causado um grande número de acidentes aqui na nossa região. Fizemos um serviço agora recentemente, como eu mencionei, e foi apanhado muito escorpião, mortos e alguns vivos, né? Tá aqui a prova para vocês verem. São mais ou menos mais de 30 escorpiões, né? Tem alguns filhotes. O inseticida também atingiu até a lacraia, como a gente conhece aqui, né, na nossa região, como o piolho de cobra. A aranhas também está aqui dentro. Então, assim, esse diferencial que a gente controla tem feito nos nossos trabalhos é de grande importância. Por quê? Um serviço de controle de pragas, enfim, não existe ir lá e só fazer uma aplicação, né, com bomba nas costas, um pulverizador, como o pessoal conhece. É um serviço que agrega inúmeras coisas. Precisa de técnicas, precisa estudar a espécie, a biologia do escorpião, da praga, do inseto, o que seja, entendeu? Então, mas graças a Deus tivemos um bom resultado. E o que nos preocupa é essa mensagem, essa live aqui, é para que vocês se conscientizem, quem tem sua família, né? Porque a gente não está sempre vulnerável a esses insetos, esses animais peçonhentos. Por quê? Porque é um animal de instinto noturno, ele sai à noite para se alimentar, e onde tem foco de barata, mosca, aranha, são propícios para ter foco de escorpião, porque ele vai atrás da presa à noite e encontra um lugar de abrigo ali. Gosta de lugar úmido, de lugar escuro, e aí é onde está o perigo. Vai encontrar abrigo na sua casa. Muitas pessoas, a população em geral, como a Geisa mencionou, que é um serviço do SUS, né? Então, o que acontece? Acaba que nos deixa muito preocupado. Por quê? Se não tomarmos medidas de prevenção, uma empresa procurar pessoas da área que entende, como vocês vê no noticiário, há muitas mortes de escorpião durante todo o ano, todo o período. O escorpião, ele não se prolifera só no mês de agosto, setembro, como o pessoal fala. Ele se prolifera o ano todo.
E outra, como todos sabem, ou alguns não sabem que não estudam, o escorpião amarelo ele é partogênico. É partogênico isso? Claro. Exato, patogênico. Só existe fêmea, ele se reproduz sozinho. Então não precisa de macho para se acasalar. Olha o perigo onde está aí. Então o escorpião se reproduz o tempo todo. Onde os escorpiões se escondem? Ralos, entulhos, rodapé, roupas e calçados. Eles buscam os lugares escuros e úmidos e costumam aparecer mais no calor. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, assim, todos nós temos. E aí, assim, um grande diferencial da nossa empresa, enquanto realizamos serviços, é que nós não vamos lá somente aplicar produto, né? Nós temos aquela preocupação desde o processo da inspeção, né? E de, inclusive, identificar quais são as necessidades de medidas preventivas que aquele cliente precisa aplicar no seu estabelecimento ou na sua residência. Então, essa orientação, eu até, às vezes, em determinados lugares, acredito que é mais importante do que propriamente o nosso serviço lá, Sim, né? verdade. Porque a gente percebe que a condição do local, né, com ralos sem fechamentos e sem até aquele sistema protetivo que hoje já tem ralos, né, com um sistema mais tecnológico que tem já aquela proteção. Então, existem muitos ralos que já vão diretamente com contato de esgoto e aquilo é uma porta de entrada e é algo tão simples, mas muito simples e que muitos acabam deixando passar percebido, né, na sua residência. E, por exemplo, ralos, entulhos, rodapés, roupas e calças, que é onde os escorpiões se escondem, quando você dá uma orientação para o cliente, olha, antes de fazer o nosso serviço, eu preciso te conscientizar que ralos precisam ser fechados, né? E explicar, inclusive, até o manejo de como que nós fazemos o serviço e quais são os principais pontos que precisam ser aplicados, tá? Vamos aqui para o nosso segundo tema aqui, né? E aí, a grande sacada que a gente precisa entender é o que acontece, né? E o porquê que nós precisamos realmente nos preocupar é o que acontece se você for picado com escorpião. E aí já orientação de saúde pública, né? Geralmente, os sintomas que já se conhece é o quê? Dor intensa, inchaço, suor excessivo. Então, se de repente não tem ali vestígios, né, de que existia um escorpião ali, como muitos casos já foram relatados, de a pessoa acordar com esses sintomas e nem sequer perceber, então vale a orientação que sentiu algum desses sintomas, percebeu que foi de repente, dá uma vasculhada ali na sua cama, dá uma vasculhada no quarto, porque com certeza você pode encontrar, é claro, se for recente, né? E aí, casos graves podem até o quê? Levar à morte. Então, crianças e idosos, eles são pessoas mais afetadas. Então, todo cuidado é pouco. E aí, às vezes, é um detalhe, né? Às vezes a gente não se preocupa em tirar o entulho da nossa casa, do quintal, ou restos de materiais de construção. É muito comum, né, haver infestações em locais que existem restos de materiais de construção. Então, um alerta para esse cuidado. Como é que nós podemos proteger nossa família, né? E aí são dicas simples que são possíveis de serem aplicadas no nosso dia a dia, principalmente também em empresas, né? Quer falar alguma coisa? Como proteger sua família, né? Manter a casa limpa, organizada, vedação de frestas e ralos, controle de insetos, baratas são alimentos para escorpiões. Como eu falei no começo, né? Para proteger sua casa, sua empresa, sua família, tem que ter um ambiente limpo, para não vir a proliferação desses insetos, do escorpião, né? Porque o que acontece? Se ele vem para esse ambiente, ele não acha alimento, foco ou esconderijos, ele vai acabar morrendo ou a infestação não vai proliferar. Um detalhe grande e importante aqui é que a gente geralmente está falando, a gente fala aqui de escorpiões, e aí o que nós chamamos a atenção do cliente? Olha, veja bem, às vezes ele fala assim, eu preciso de um serviço para escorpião. Então, assim, se está tendo escorpião, pode-se ter certeza que lá não vai ter apenas escorpiões, né? Porque, por exemplo, o escorpião, ele se alimenta de quê? De baratas, né? E de insetos. Então, se há escorpião, então precisa ser um trabalho completo, precisa ser um serviço de desinsetização que contemple as outras pragas também, né? E geralmente, sim, são contempladas. Então, assim, a técnica, ela precisa envolver o alcance de todas as outras pragas, porque
não tem como dizer que só tem escorpião, né? Escorpião, ele está ali porque ele tem alimento para se alimentar. Então, tem baratas, tem outros insetos também, tá? Então, assim, é importante desinsetizar a sua residência? Sim. É importante desinsetizar empresas? Com certeza. E é importante também que haja também conscientização, isso a nível de sistema público, porque muitas vezes a gente percebe que há muitos lugares, muitos terrenos baldios, e isso cabe à vigilância sanitária também de fiscalizar e de também notificar o proprietário que tem aquele terreno baldio. Muitos casos, inclusive, a gente sempre faz o questionamento ao cliente, né? Se existem terrenos baldios ali na sua região, porque assim, a gente precisa identificar qual que é a causa dessa infestação, né? De onde está se proliferando aquela infestação? Então, geralmente terrenos baldios, entulhos nas residências. Então, isso se trata de saúde pública, se trata de orientação de vigilância sanitária. Então, assim, a gente trouxe aqui um conteúdo, vou até virar aqui a câmera do Instagram, mas para quem está acompanhando aí no YouTube, já está acompanhando à risca, né, o nosso conteúdo aqui. E aqui a gente traz alguns mitos e verdades sobre escorpiões que provavelmente você já se deparou com algum mito ou com alguma verdade e aí ficou na dúvida se é realmente um mito ou se é uma verdade. A gente vai esclarecer aqui para você. Então, são informações extremamente importantes que você realmente precisa entender o que de fato é verdade e o que de fato não é. Então, o escorpião, ele ataca, né? Muita gente acha que ele faz ali o formato como se fosse atacar. E aí, isso sim é um mito, né? Não, o escorpião, ele se defende quando ele é ameaçado, tá? Então, não é que ele ataca, é porque ele vai se defender quando ele se sentir atacado. Todo escorpião é venenoso? Sim, todos os escorpiões têm veneno, mas, e eis aqui o porquê do mito, o que a gente precisa entender? Todo escorpião tem veneno? Sim, mas nem todas as espécies são letais. Por isso que muitas das vezes a gente ouve, né, muitos casos de acidentes e graças a Deus que, na verdade, não foi letal, né? A pessoa passou ali por um processo de sintomas, mas não teve grave, não foi muito grave, né, essa questão. E aí não evoluiu para óbito, graças a Deus. Então, exatamente por isso. Todos têm veneno, porém, nem todas as espécies elas são letais. O escorpião sobe em paredes? Não, o escorpião não sobe em superfícies lisas, né? Elas podem fazer o quê? Entrar em prédios por tubulações de água e esgoto. Por isso, da grande importância que nós falamos, que as medidas preventivas, elas são extremamente importantes, né? Porque o escorpião, por sua vez, ele vem ali das tubulações de água e de esgoto. Então, você não vai encontrar um escorpião subindo parede. Há relatos, recentemente, inclusive, um cliente nos procurou porque ele percebeu o quê? Que estava descendo escorpião do teto, porque ali, em algum momento, houve uma infestação, né? E aí ele já estava buscando sair, né? Mas, assim, são casos um pouco mais isolados, porque geralmente o caminho dele é por tubulações de água e de esgoto. Agora vamos saber um pouco das verdades e que também são tão importantes quanto os mitos, né? A toxicidade do veneno de escorpião, ele varia o quê? Entre as espécies e até dentro da mesma espécie, isso é verdade. A maioria das picadas de escorpião causa dor intensa e reações locais. Então, isso é até bom, né? Porque pelo menos já se conhece o sintoma. O maior risco de complicações sistêmicas, a gente sabe que está em crianças menores de 7 anos, idosos e pessoas com problemas cardíacos ou alérgicos. Então, essa informação é de extrema importância, né? Então, realmente a gente percebe que o perfil de cliente que se preocupa com infestações com escorpiões, geralmente eles têm essa classe de pessoas dentro de sua casa, né? Tem idosos e tem crianças, mas no geral, deveria ser uma preocupação de todas as idades. Os escorpiões são animais invertebrados, terrestres, carnívoros e de hábitos noturnos. O Rony vai até citar, inclusive, alguns relatos que nós tivemos, né, de
E quando é que isso pode acontecer de dele ser contemplado, dele ser encontrado ali de dia, tá? Os escorpiões, eles procuram locais quentes, isso como o próprio técnico já falou, o Rony já falou aqui, e escuros, para se abrigar. Compartilha um pouco da experiência aí de relatos que a gente teve, né, de serviço que nós fizemos, que isso é bem interessante. Deixa eu Então, retornar para você. como eu falei, né? O trabalho de escorpião, você precisa conhecer o ambiente, porque é um animal muito perigoso. E se você não tiver cuidado, pode acontecer de ter um acidente. Fizemos um serviço recentemente, como eu falei, que foi quando o escorpião, ele é um animal muito inteligente. Ele, abaixo da barriga dele, tem uns pentes que a gente conhece como sensores. Ele consegue, ele, ele consegue identificar, ele consegue identificar e sentir o cheiro do produto. Então, o que acontece? A gente trabalha com produtos de alta qualidade. São produtos que ficam agindo no ambiente até 104 dias, área externa e interna até mais. Então, o que acontece? Se você aplicar qualquer inseticida, ele não vai morrer, porque ele sente a presença do inseticida. Ali ele prende a respiração, ele fica até horas sem se respirar e acaba que vai embora. Já um produto microencapsulado, ele não consegue identificar esse produto e acaba passando, sendo intoxicado ali. A gente faz todo o procedimento. E aí, um dos nossos serviços que a gente fez agora recentemente, tem mais ou menos uma semana, o rapaz hoje fez um vídeo e mandou 2 escorpiões morrendo. Então, assim, para você ver a eficácia, né? Porque algumas pessoas falam que não existe inseticida que matam escorpiões, porque as pessoas não usam o produto certo, nem da forma certa. É certo. Tem que ter todo um trabalho com qualidade, com profissionais que estudam e sabem qual o tipo de inseto, de escorpião, de animal que você está tratando, porque cada espécie é diferente. Então, é isso que dá relevância e dá crescimento no nosso trabalho, é a forma de trabalhar, de aplicar. Resultado, né? E aí Resultados. nós temos realmente dito e visto o quanto que é importante essa questão de você ter a técnica e a instrução no manejo, né? Porque às vezes a gente já ouviu muito relato de clientes, eu já chamei a dedetizador e aí não resolveu. Então, o conhecimento do produto correto para a praga exata, isso é o que faz todo o diferencial do serviço, né? Vamos lá. E aí, já falando um pouquinho sobre isso, né? Quando é que a gente precisa chamar profissionais? Quando é que você precisa contratar uma empresa especializada para resolver um problema de pragas? Então, assim, se a gente encontra escorpiões com frequência, a gente pode já imaginar que existe uma infestação. Então, assim, a probabilidade de você ter riscos, né, de você ter acidentes daí por escorpiões, ele aumenta. Então, chama atenção e a necessidade de realmente contratar uma empresa para realizar esse serviço ali preventivo, tá? Se houver criança e idoso na casa, isso já é, de fato, né? Como eu mencionei, a gente percebe que o perfil de cliente que chama por uma preocupação com escorpiões é quando existe realmente essa classe de pessoas, né? Dessa faixa etária de idade, ou idoso ou criança, porque sabe-se que o risco ele vai ser maior e os sintomas, né? E as causas elas podem ser muito mais graves, né? E realmente, para ter uma solução segura e eficaz, precisa realmente selecionar e conhecer a empresa, se ela realmente tem a capacidade técnica, né, para realizar o serviço, porque não é apenas pulverizar um ambiente, né? Existem outras questões técnicas que são importantes. E aí, exatamente, eu vou até virar aqui para vocês, que é um pouquinho do resultado, o Rony vai falar aqui, né? Um pouquinho mais desse serviço realizado, que traz também um pouquinho do nosso diferencial, né, como solução para esse problema especificamente, né, que é o controle de escorpiões. Então, pessoal, a gente está num grupo hoje que tem praticamente mais de 300 empresas, né, em todo o Brasil. A gente sempre se comunica, né, essas empresas. E quando eu postei esse serviço que a gente fez, o pessoal ficou abismado, porque é uma quantidade muito grande de escorpião. Aí
tem praticamente mais de 30 escorpiões, né? Incluindo a aranha, né? A lacraia, que a gente conhece aqui no Nordeste como piolho de cobra, né? Que é um animal também de extremo perigo. A picada dele, a toxina é muito dolorida. O veneno, né? É forte. Então, o que acontece? Esse foi um trabalho que deixou a gente muito preocupado e resolvemos passar essas informações. Por quê? Porque a gente está convivendo e vivendo no meio desses animais peçonhentos, né? E como a Geisa mencionou, que há muitos relatos de picada de escorpiões, inclusive aqui no estado da Bahia, e pessoas que vêm a óbito, né? Crianças, idosos, de extremo perigo. As pessoas nos ligam o tempo todo falando do problema, né? E a gente sempre é sincero com o cliente e fala como é o nosso diferencial, como a gente trabalha, né? Que não é só ir lá e fazer uma aplicação, como o pessoal acha que tem que fazer. Tem que conhecer a espécie, a biologia e fazer um procedimento de qualidade, né? O procedimento certo. Se precisar, tem que voltar, dependendo da infestação. Então, há um trabalho, tem todo um projeto por trás, tem todo um estudo a se fazer. Não é só ir lá e fazer a aplicação. O controle de pragas é muito diferente do que o pessoal e a sociedade imagina. Não é só simplesmente, a gente trata do ambiente, a gente trata da saúde do ser humano em geral, a sociedade. Isso que é o nosso diferencial, a preocupação com a saúde do ser humano. E graças a Deus, o Control tem feito diferencial aqui na cidade de Irecê, na região. E é isso aí. Resultados. O microfone desligou aqui. Pronto, pessoal, é isso. Nós queríamos aqui compartilhar com vocês, contribuir com vocês. Pessoal, pode sinalizar aí? Voltou o som? O som caiu. Tá. Adriana. Vamos tirar aqui. Retornamos. O microfone aqui descarregou. E aí, provavelmente, por isso que nós ficamos sem som aqui. Retornou? Alguém pode contribuir aí, nos avisando? Acredito que sim. Tem que voltar para explicar, não? Não. Ótimo, perfeito. Então, avisar para vocês o seguinte. Nós até colocamos, mostrar para vocês aqui, esse aqui tem até um vídeo lá no nosso canal do YouTube, mostrando exatamente, falando um pouquinho mais aí do resultado desse trabalho que foi de escorpiões, tá? Eu queria convidar vocês para conhecer nossa página do YouTube, G-Control, tá com o nome completo, né? G-Control Soluções Ambientais. E aí, lá nós compartilhamos, assim, muitos resultados. Então, assim, a gente vai estar compartilhando com vocês lá todos os nossos serviços, a gente tem aí um projeto de começar a trazer mais conteúdo de dicas que vai ajudar você a ter uma prevenção ainda mais efetiva aí para garantir segurança, porque tudo isso a gente está falando de assistência em saúde, né? Porque controle de pragas está relacionado, sim, à saúde pública, está relacionado à nossa segurança, está relacionado ao nosso bem-estar também, tá? Então, quero convidar vocês a conhecer nosso canal no YouTube, G-Control Soluções Ambientais, como também o nosso Instagram, que é G-Control1, tá? E aí lá nós estamos sempre compartilhando nossos conteúdos e vocês vão conhecer a seriedade do nosso trabalho cada vez mais, tá? Nós estamos atendendo aqui hoje a região de Irecê, tá? Não somente a cidade de Irecê, mas a região de Irecê. Então, se de repente você souber, né, de cidades que estão com problemas, inclusive, a gente vem até tentando contato com outras cidades, porque a gente se preocupa bastante com essa questão. E visto que nós já somos referência no controle, então a gente tem segurança em dizer que tem como sim, tá? Isso é por propriedade, porque esse trabalho que nós fizemos, que nós tivemos esse resultado, realmente nos traz essa segurança, então realmente nos traz essa certeza de ofertar e de falar um pouco mais do trabalho de controle de escorpiões. Quero agradecer aqui especificamente ao meu técnico, que tem se empenhado bastante, que tem estudado bastante para conhecer as melhores técnicas, os melhores produtos, e realmente, assim, não é só o produto, né? É todo esse trabalho, esse comprometimento com o estudo da espécie, com a técnica ideal, né? Com o comprometimento da orientação pós-serviço, que é tudo isso que a G-Control faz. Não é ir lá e aplicar, mas a gente orienta tanto no preparo quanto pós-serviço e as medidas preventivas, e nós temos visto grandes resultados justamente
pelo entendimento do nosso cliente quanto à importância de realmente aplicar as medidas preventivas. Verdade. Obrigado, Adriana. Adriana colocou lá. Chicontão, parabéns, explicação maravilhosa. Adriana, seja bem-vinda! A Adriana agora é nossa consultora de vendas também de G-Control e está aqui acompanhando nossa live aqui de conhecimento. Adri, você é muito bem-vinda em nosso time, viu? Vamos para cima! Obrigado, gente. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Ficou bom? Ficou top. É? Coloca a bronchite agora. Meu amor, deixa você abrir que você viu que você está só a cara. Que no Brasil